Olá, amigos, muito bem-vindos a mais uma edição do WTC e Você. WTC Você, uma produção conjunta da World Trade Coaching e da TV Guarulhos. Lembrando sempre que o nosso programa faz companhia a você todas as noites de terça-feira, nesse horário das 21h30, com reapresentação no domingo, às 9h30 da manhã. Então, se você perdeu o programa durante a semana, você pode, domingo, lá de manhã, tranquilo, entrar lá na TV Guarulhos, ou pelo aplicativo Guarulhos Play, ou pelo www.tvguarulhos3.com.br e acompanhar o nosso programa. E hoje, sabe que nós sempre primamos aqui em mostrar e divulgar os caminhos potencializadores do coaching, da saúde mental, processos da neurociência, da neurolinguística. Coaching, aquela proposta de nós estarmos num lugar e ascendermos a um lugar almejado, né? E, na verdade, o coaching é comunicação, né? Comunicação com o mundo exterior e, sobretudo, comunicação interna, autoconhecimento. Acho que é a jornada mais desafiadora de qualquer ser humano é a que ele faz por dentro dele mesmo, né? Se conhecer é tudo. E não poderia deixar de ser um grande adendo à educação nesse processo, né? A educação está intimamente ligada nesse processo de conhecimento, não só o conhecimento externo do mundo que nos rodeia, da forma como nós interpretamos a nossa realidade, mas o conhecimento interno. Então, a educação, ela lapida os diamantes brutos, enfim, a educação, ela também é tudo. E para falar de educação, nós estamos recebendo aqui hoje conosco o Homero Silva, que é o diretor da Câmara Intercontinental de Educação e Turismo. Ele vai bater um papo com a gente aqui, mostrando as perspectivas, as propostas da educação, sobretudo no que diz respeito ao intercâmbio, essa coisa de nós estarmos aqui, mas tem gente de outro país para cá, enfim. Ele vai conversar com nós. Tudo bem, Homero? Tudo bem. Prazer ter você conosco aqui hoje, hein? Obrigado, Barreto. E eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, nesse maravilhoso programa da World Trade Center. World Trade Coaching, é quase a mesma coisa. Coaching, é quase a mesma coisa. Tudo bem, né? não tem problema. Mas já começamos a falar numa linguagem internacional. Então. World Trade Coaching, World Trade Center, vem trazer a globalização, né? Então, a Câmara Intercontinental de Educação, ela tem uma proposta, né? E qual é essa proposta da Câmara? É promover a mobilidade estudantil e a mobilidade profissional. E o que seria isso? Seria dar oportunidades àquelas pessoas que gostariam de se desenvolver, tá, dentro de uma questão globalizada, porque vivemos num mundo globalizado e, para isso, é necessário hoje, eu não posso pensar só em algo local. O que eu faço hoje aqui no Brasil, eu consigo afetar o mundo todo. E a proposta da Câmara Intercontinental de Educação é promover essa mobilidade estudantil, esse intercâmbio, é fazer com que pessoas que nunca pensou que ela pudesse fazer um intercâmbio, viajar, estudar nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, que seria possível para ela. E hoje, através da Câmara, que nós somos uma organização sem fins lucrativos, que promovemos essa mobilidade, hoje os nossos associados, os nossos amigos, os nossos alunos, ele tem essa oportunidade de viajar. Você viu, Homero, que eu fiz uma abertura no programa hoje um pouco mais extensa, né? Uma homenagem à educação. Porque, de fato, eu entendo que quanto mais nós temos acesso à educação, eu acho que não tem nem idade, a gente nunca deixa de aprender, né? E aprendizado é estar se educando, né? As pessoas às vezes falam, não, questão, porque no coach se usa muito esses livros que nos remetem à questão da saúde mental, e enfim. Não, livro de autoajuda. Para mim, todos os livros são de autoajuda, porque você pegou um livro, você pegou para obter algum conhecimento. Sim. Se você está obtendo conhecimento, esse livro é autoajuda. Qualquer literatura é autoajuda. Eu tenho isso comigo, né? Mas, dentro desse processo, esse próprio processo do conhecimento, da autoavaliação, dos caminhos que você teve na sua vida, a educação ela é primordial, né? E quanto mais ela é internacionalizada, né? Vamos colocar dessa maneira, Sim, né? sim. Intercontinental, essa coisa de você fazer os intercâmbios, né? Sim. Eu acho muito bacana isso que a Câmara está promovendo, né? Quais são os planos da Câmara aqui para frente? Como é que vocês estão trabalhando? Sim, eu não posso pensar num desenvolvimento omnilateral de qualquer ser humano sem que essa pessoa ela tenha um
um conhecimento global. Tá? Hoje vivemos numa era totalmente globalizada. Tá? Hoje, esse programa pode estar no ar em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Tá? Então, as pessoas fazem parte desse processo de globalização. E, às vezes, devido a todos os obstáculos que foram colocados para adquirir essa parte, tá? Esse desenvolvimento, tá? Dessa cultura internacionalizada, as pessoas acham que não são possíveis elas se internacionalizar. E hoje, pelo fato da tecnologia, o meu próprio celular, eu posso ligar aqui e conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Então, a Câmara, vendo essa necessidade que as pessoas têm de se globalizar, principalmente pela questão profissional e mesmo cultural, tá? A gente criou esses programas temos programas de inglês intercâmbios para todos, temos programas de intercâmbios direto, temos programas de mestrado fora do Brasil, doutorado, tá? Não, mas só para o pessoal entender, a Câmara, ela promove cursos. Sim. E, em função dos cursos, ela promove o intercâmbio, ou não necessariamente uma coisa. Não necessariamente. Nós temos os programas só para você ter uma ideia, programas de inglês com intercâmbio, no qual os nossos alunos eles estudam conosco durante 2 anos e depois ele viaja. E temos os programas de intercâmbio direto. Não só na questão de língua, mas de vários outros segmentos, por exemplo, na área da beleza, na área da gastronomia, na área do direito, na área da química, da arquitetura. Nós levamos grupos de pessoas que gostariam de se qualificar no exterior durante um determinado período de 2 semanas, 3 semanas, 1 mês ou mais tempo. O aluno ele decide isso aí, e nós facilitamos esses alunos a terem aquisição a esses cursos, tá? Que pode ser, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá. Durante o processo do curso, sim, ele já está capitalizando para esse desdobramento. É isso. Todo aluno ou associado da Câmara Intercontinental de Educação, ele vem para o nosso ambiente, e esse nosso ambiente ele é cosmopolita, ele é internacionalizado. Então, quando o aluno ele chega a fazer parte da Câmara Intercontinental de Educação, ele sabe que ele será um cidadão globalizado. Ele sabe que ele terá oportunidades de viajar, seja para fazer um curso, seja para fazer turismo, tá? Seja para fazer um high school fora do Brasil, seja para fazer um mestrado, um doutorado. Porque existe hoje oportunidades no mundo que as pessoas não sabem. Nós temos cursos de mestrado e doutorado gratuitos na Europa, nos Estados Unidos. Mas como uma pessoa que não tem um conhecimento, ela vai chegar até essas oportunidades, tá? Nós temos grandes programas oferecidos pelas Nações Unidas, pela União Europeia, e mesmo aqui no Mercosul, tá? Nós temos programas dentro do mercado de educação do Mercosul que possibilita você estudar em universidades na Argentina, no Chile, no Uruguai, na Bolívia, tá? Sem pagar nada. Homero, uma pergunta. Isso não se refere apenas assim à questão de pós-graduações ou extensões universitárias. Isso também pode ser um curso livre. Sim, podemos. De repente você vai quero fazer um curso livre, sei lá, na Argentina ou qualquer lugar desse. Também pode ser feito dessa maneira. Pode ser. Por exemplo, um curso que nós temos bastante procura, né? A questão da área do bem-estar, né? Que uns chamam a área da beleza e outros chamam a área do bem-estar. Como funciona? Nós temos cursos de 10, 15 dias na Europa. Nós temos 2 grandes academias que nós levamos cabeleireiros que gostaria de se qualificar profissionalmente, e nós levamos ele para Paris, no qual ele tem acesso a uma das melhores academias de beleza de Paris, e outra em Milão, na Itália. Então, esse cabeleireiro ele fica durante 10, 15 dias fazendo curso na área, aqui só um exemplo, de corte e coloração. Tá? Esse é um curso de extensão. Tá? Nós temos também cursos voltados para a área de gastronomia. Tá? Na Itália, nós temos um programa chamado Itália Gastronômica. Nós temos um curso chamado de Paris Fashion Tour, tá? Que é o pessoal que gosta de moda e que gostaria de ter a possibilidade de fazer um curso de moda de extensão de 10, 15 dias na Europa. Mas o importante é frisar que, como nós somos uma organização sem fins lucrativos, qualquer pessoa que tenha vontade, se ela vem fazer parte da Câmara Intercontinental de Educação, esse sonho dela será realizado, a não ser que ela não queira, porque nossa proposta é essa, é desenvolver o homem lateralmente. E o que é que isso quer dizer? Que ele tem um conhecimento geral. Porque, como eu falei no início, nós vivemos numa era globalizada. Tá? Hoje, a divisão do trabalho, ela exige que você seja uma pessoa
globalizada. Tá? E não existe mais classe para isso. O nosso foco, que eu trabalho sempre com a minha equipe, que é a questão da socialização do intercâmbio. O que é que isso quer dizer, a socialização? Todos podem fazer, só não faz quem quer. Tá? Se você tem vontade, se você tem uma proposta de vida, se você quer ser um cidadão globalizado, hoje é a coisa mais fácil do mundo você realizar esses seus sonhos. Só para a gente entender, então, ou você pode ser um associado da Câmara, sim, ou você pode ser um aluno da Câmara. Um aluno da Câmara. Tá, então, dessas duas modalidades, você também tem essa possibilidade, sim, seja qual for, de fazer esse intercâmbio. Isso. Esse seria o caminho. Tem alguma condição sine qua non, tipo, tem que fazer o curso de inglês conosco, ou para se fazer um intercâmbio, não? Não, a gente tenta facilitar a vida do aluno, né? Porque uma pessoa que sai do Brasil e ela quer fazer um curso no exterior de inglês, por exemplo, e ela não tem um conhecimento da língua, ela vai sofrer. Então, o que ela poderia aproveitar mais lá, se ela tivesse, pelo menos, um conhecimento daquilo que nós determinamos como intermediário ou básico aqui no Brasil, o aproveitamento seria bem maior, tá? Porque o processo de aprendizado, quando nós falamos no ensino da língua inglesa, eu não tenho apenas que pensar na questão do ensino de palavras, tá? Mas existe toda uma questão cultural que o aluno ele é interpelado quando ele faz o intercâmbio. Sim. Então, nós temos programas de inglês com intercâmbio, que é aqueles que o aluno tem condições de ir até o nosso espaço e estudar conosco durante 2 anos, e no final dos 2 anos ele fazer esse intercâmbio, que pode ser Estados Unidos ou Europa, tá? Ou Canadá, e também temos África do Sul. O aluno escolhe o destino que ele quer ser, ou temos aqueles que nós chamamos de intercâmbios. Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos, Canadá. Algum país da Europa. Algum país da Europa. E África. Tá. América do Sul, vocês têm algum intercâmbio? América do Sul nós temos. Nós trabalhamos com o Chile, a Argentina, tá? Esses são os nossos parceiros mais fortes. Temos o México também, temos Cuba. E quanto tempo uma pessoa que vai, por exemplo, eu vou fazer um intercâmbio, quero fazer um intercâmbio, quero ir para o Canadá. Aliás, é uma coisa que eu quero mesmo ir para o Canadá, conhecer pelo menos, né? Eu quero ir para o Canadá. E aí, me diga uma coisa, quanto tempo eu fico lá? É de acordo com o visto? Isso. Como é que isso funciona? Olha, é porque depende muito, tá? Como eu te falei, se você já tem um conhecimento prévio da língua inglesa, tá? Que essa é a nossa preocupação, tá? Eu não quero chegar apenas mandar você para o Canadá, eu quero que você vá para o Canadá, que você aprenda sobre a cultura, sobre a economia, sobre a política, e aí você volta para o Brasil, poxa, o que é que eu posso fazer com o Canadá? Então, nós aconselhamos os nossos alunos que ele tenham um conhecimento básico da língua inglesa antes dele viajar. Então, por exemplo, se um aluno ele estuda conosco 2 anos e ele sai já com o que aqui o mercado da língua chama de intermediário ou avançado, se ele passa 15 dias nos Estados Unidos ou no Canadá ou na Inglaterra, se ele já tem esse conhecimento prévio da língua, é como se nesses 15 dias ele desenvolvesse mais 2 anos de curso aqui no Brasil. É um aprimoramento. É um aprimoramento, é uma imersão total. Então, assim, isso depende muito do aluno. Se o aluno vai cru, ele vai sofrer. Eu tenho alunos que eu já mandei e tivemos que trazer, porque o aluno estava se sentindo totalmente perdido, um extraterrestre, porque ele não sabia se comunicar na língua. Então, aquilo que deveria ser uma viagem de sonho se tornou em um pesadelo. Tá? Então, a Câmara ela tem essa proposta. Tá? Só para você ter uma ideia, tá? Nós temos programas de inglês oferecido por várias universidades, tá? Que são gratuitos. Tá? E isso a gente traz para os nossos associados. Entendeu? Ô, Mero, me diga uma coisa, que nível de inglês é o desejável para uma pessoa se aventurar a fazer um intercâmbio ou ir para um país? Seria um nível básico, por exemplo, já dá um intermediário? Olha, eu aconselho intermediário, porque você vai aproveitar mais, entendeu? Porque se você sai com intermediário, você já sabe conversar com as pessoas, você já sabe pedir alguma coisa, se você em um curso que você for participar, se a pessoa não entender, você já pode pedir, please, could you repeat, ou falar alguma coisa que essa pessoa pudesse ali trabalhar com você aquela sua necessidade. Tá? Então, o intermediário seria o ideal. Não, perfeito. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalinho para a gente dar uma respirada e já voltamos aqui com o Homero, que eu quero explorar mais um pouco desse universo intercontinental da Câmara. Tá? Voltamos já, não saia daí.
WTC, você, uma produção conjunta, o World Trade Coaching, e não é o World Trade Center, não, viu, Homero? O World Trade Coaching e TV Guarulhos, né? Mas esse negócio do WTC, o Trade Center, muita gente também confunde aí, mas é o World Trade Coaching, entendeu? Okay. Homero, fala um pouquinho para nós essa sua experiência internacional, porque você está trazendo tudo isso aqui para nós, Sim. porque você vivenciou isso também, né? Como é que se deu isso? Então, é interessante porque, da forma que eu aprendi, eu sempre falo, hoje só não fala outro idioma quem não quer, tá? Porque da forma que eu aprendi, vindo do interior de Pernambuco, onde não se tinha toda essa tecnologia, tá? Isso há mais de 20 anos atrás. Aí eu aprendi a falar inglês, francês e espanhol sozinho. Essas são as línguas que eu domino hoje. Mas por que eu aprendi esses idiomas? Porque eu tinha um propósito na minha vida. Eu não iria aprender inglês, francês e espanhol para ficar numa cidadezinha pequenininha. Eu queria conhecer o mundo. Então, eu tive a oportunidade, tive formação, tenho a minha primeira formação jurídica, depois eu tenho outras formações. Tá? Hoje eu estou 100% envolvido na área de educação, como professor e pesquisador. Tá? E, assim, nesse meu trabalho, tá? A língua inglesa, ela abriu muitas as oportunidades para mim. Mesmo tendo algumas formações, não foram as formações, mas foram o conhecimento de outras línguas que abriu as portas para mim. Então, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e trabalhar como um voluntário da ONU durante 4 anos. Tá? E aí eu adquiri bastante conhecimento, tá, nos Estados Unidos. Tive a oportunidade também na Europa de trabalhar junto ao governo francês em alguns trabalhos voluntários. E isso me deu esse conhecimento geral. E isso eu quero passar para as pessoas, tá? Porque existem milhões de oportunidades lá fora, tá? Que às vezes, por você não saber falar o idioma, você acaba deixando passar despercebido. Sabe, Bero, que os avanços hoje da neurociência, eles nos apontam, a gente usa muito isso nos processos do coaching e mais na própria PNL, que é um método simplesmente magnífico de autoconhecimento, enfim. 95% do que somos é subconsciência. Nós temos 3 níveis, né? Inconsciência, subconsciência e a consciência. Na verdade, nós somos muito mais linkados no subconsciente do que no próprio consciente, né? Então, muito dos nossos hábitos, muito do que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Nossos comportamentos, eles estão sendo emanados do nosso subconsciente, né? Por que eu digo isso? Porque você tocou num ponto que eu achei muito interessante. Veja bem, eu venho de uma época, no ensino médio, inglês era obrigatório, algumas línguas eram obrigatórias, mas a gente passava por aquilo. Saía de lá, sabia alguma coisa aqui, lá, acolá, mas quanto tinha alguns alunos que acabavam um dom natural, talvez, para a língua, mas essa situação, de repente, dessa predisposição, talvez até subconscientemente, de sair do país, de ter essa vontade de conhecer outros países, pode ser um fator, isso aí é uma ilação, né? Óbvio, mas pode ser um fator aí motivacional para a facilidade de lidar com o aprendizado da língua. Será que não? Sim, eu creio que sim. Né? Isso me ajudou bastante, porque eu venho de uma família de 11 irmãos, não é? E todos estão em Pernambuco, porque eu fui tão diferente, entendeu? Então, alguma coisa me motivou que estava no meu subconsciente, que eu não tinha, que naturalmente... E aquilo ele direcionou você, direcionou, né? Para que eu fosse em busca de conquistar o meu espaço no mundo. Porque, como um ser humano, eu acredito que o ser mais importante hoje sou eu, entendeu? Então, se eu não buscar desenvolver as potencialidades, os dons que Deus me deu, tá? Como é que eu vou desenvolver? Todo mundo é capaz. Eu sou uma pessoa que eu digo, todo mundo consegue falar inglês. Gente, foi difícil falar português? Não, então também não é difícil falar inglês. Não é difícil falar francês, não é difícil falar alemão. Portanto, a pessoa tem que ter uma dedicação, como tudo na vida. O ser humano, quando ele nasce, segundo Saussure, que é o pai da linguística, ele diz que nós nascemos com o conhecimento universal e com a linguagem universal. Porém, em países como o Brasil, que limita apenas ao português, nós somos reduzidos a aprender apenas uma língua. No entanto, nós temos exemplos de países no mundo todo, principalmente na África, que as crianças com 10 anos estão falando 3, 4, 5 idiomas. Por que isso? Porque eles lá, de forma consciente ou inconsciente, eles conseguiram ver esse dom que Deus deu nele, tá? Do conhecimento universal e da língua universal. Então, hoje, o que é que acontece conosco? Tá? Nós precisamos ir em busca. E temos essa facilidade
tá? Que são as formas de ensino que nós temos hoje. Tá? Hoje, tudo praticamente você consegue ter, sabe, em inglês. Tá? Você não vive mais aquela época que era aqueles LPs, entendeu? Ou alguns cursos que você comprava, sabe? Não, hoje a facilidade no aprendizado é bem mais rápido, porém, exige uma determinação, uma força de vontade, como tudo na vida. É uma realidade que está mudando realmente, como você está falando. Há uma necessidade de você ter acesso a uma outra língua, o inglês, né, que está aí. A língua universal, não tem como fugir, entendeu? Nem tem... o mandarim, as pessoas falam, o mandarim vai ser a língua do futuro. Não vai ser, o inglês. Já tentaram tantas outras e até continuam porque em inglês, a China, né? o que ela já produziu em inglês, só a China é 10 vezes mais do que todos os países da língua inglesa já produziram. Então, não tem como você achar que vai ser o mandarim ou o espanhol é a língua inglesa. Esses dias atrás eu li um artigo de uma pessoa se posicionando contra essa questão da língua, né? Que ele, lá nos idos dos anos 70, 80, o pai dele havia imposto para ele aprender o mandarim, porque a China estava num patamar de crescimento, o mundo inteiro vai falar chinês, entendeu? Agora o mundo inteiro fala inglês. Fala né? inglês, Então, na verdade, era bom a gente saber umas 3 ou 4 línguas para você poder se virar em qualquer uma, na verdade, não. E a proposta da Câmara é essa, tá? Além dessa possibilidade dos nossos membros e associados, né? Porque a Câmara, ela acredita nós temos 3 pilares: a educação, o trabalho e o meio ambiente. Eu não posso pensar no trabalho, na educação, sem o trabalho. Apesar que o trabalho veio primeiro que a educação. É interessante isso, né? Hoje a gente pensa, eu vou estudar para ser um bom profissional, mas antes não era assim. Tá? Se nós formos ver o desenvolvimento ontológico do trabalho, a gente vai ver que o trabalho surgiu primeiro, a educação depois. Porém, o processo mudou a história. Né? Então, o pilar da Câmara é educação, trabalho e o meio ambiente. Por quê? Porque sem educação hoje eu não consigo trabalhar. Tá? E sem o meio ambiente eu não trabalho, porque tudo vem da natureza. Então, a gente tenta associar esses 3 pilares nesse desenvolvimento omnilateral que nós chamamos do ser humano, tá? Que é ele se desenvolver para ser um ser crítico, reflexivo. Claro. E nada melhor do que essa internacionalização, porque vivemos num mundo globalizado. Tá? Como eu dei o exemplo, pega o teu celular, você pode saber o que está acontecendo agora na Venezuela, na Índia, na China. Tá? O mundo não tem mais fronteiras. Tá? Mas, para isso, você precisa estar envolvido nessas possibilidades. E a Câmara, através de nossos programas de intercâmbio, de qualificação profissional de curta duração, dos nossos cursos de extensões, tá? Que nós temos. Temos também cursos aqui no Brasil, tá? Que na nossa sede nós temos... Vamos trabalhar com português jurídico, tá? Vamos trabalhar também com cursos voltados para a mobilidade, tá? Nas grandes cidades, porque vocês imaginam uma cidade como São Paulo, como estressa. Então, grandes desafios. Grandes desafios. Nós temos profissionais qualificados que vai nos dar palestra para isso. Outra, eu estou querendo frisando a língua inglesa. Porém, se eu não consigo falar a minha própria língua de forma coerente, porque nós vivemos numa sociedade que determina quem você é, qual o seu lugar dentro da sociedade. E isso te requer, tá, aquilo que doctors, agora esqueci o nome dele, mas até o final eu vou lembrar. Vai refrescar a memória. Tá, a memória. Ele fala que a sociedade criou tantas regras que ela mesmo não consegue dar conta. E esse lugar de enunciação de quem sou eu exige que eu tenha, dentro da minha própria sociedade, do meu próprio país, que eu domine bem o português. Tá? Eu não vou poder querer aprender inglês se eu não conheço bem o português. Então, a Câmara ela se preocupa com isso. Tá? Os nossos cursos voltados para o Brasil, porque qual é a nossa língua? É a língua portuguesa. Então, se eu quero desenvolver o meu país, eu tenho que me preocupar com a minha língua. Então, nós oferecemos essas possibilidades também, como eu já falei, e também nós vamos trabalhar com a questão do coaching internacional, aquilo que nós já discutimos, porque o coaching ele desenvolve o ser humano, a pessoa. Tá? E só você pode se desenvolver. Tá? Bom, nesse ponto aí eu queria fazer um parênteses, que isso é uma parceria que a WTC está desenvolvendo aqui com a Câmara, que eu acho que realmente vai dar muito resultado, porque, de fato, o coaching é um fenômeno mundial. Nós temos vertentes do coaching diferentes aí que imperam lá na Europa, nos Estados Unidos e aqui na América do Sul, porém... está em todo o mundo, é potencializador. Hoje eu conversava com um amigo meu, na parte da manhã, né, durante o dia, nós falávamos sobre essa questão que, na verdade, é uma ciência que ela foi, digamos assim, que ela foi sistematizada agora,
Mas ela está desde sempre aí, né? Sempre, os filósofos gregos e tudo mais, eles já tinham toda essa noção da questão do autoconhecimento, da questão das fontes uma arte da guerra. Ali, se você lê, que é um livro ali, embora seja voltado a aquelas práticas de batalhas e tudo mais, as estratégias, né? Foi utilizado por grandes empresários aí como motivador, as estratégias empresariais. É uma coisa que foi escrita há 4.000 anos atrás, e ele está totalmente recheado de conheça você mesmo, você está conhecendo, você está bem com você está bem em qualquer lugar. Então, esse é um grande mote do coaching. Então, é uma parceria que nós estamos estabelecendo, eu tenho certeza que vai dar muito resultado. Sim. Não? E eu acho que o trabalho da Câmara é sensacional. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Homero? Sim, como eu falei, tá? A Câmara hoje ela proporciona, tá, aos nossos associados essa possibilidade de ele fazer um intercâmbio no exterior, tá? Dentro de vários padrões, tá? Porque são coisas que às vezes a pessoa que tem que decidir. Portanto, nós temos programas de inglês, então nós temos programas de qualificação profissional, nós temos mestrado, nós temos doutorado, tá? E como eu falei, existem várias possibilidades de você fazer isso de forma paga, de forma gratuita e de preços que nós chamamos socializáveis, que todos podem pagar, né? Gostei Hoje, do preço socializável. Não existe mais dentro desse nosso contexto globalizado, porque a Câmara ela vai além, tá? Do nosso espaço físico, tá? Nós pensamos no mundo, tá? Por falar em espaço físico, deixa o endereço, o telefone e o e-mail, para o pessoal que quiser manter contato. Nós estamos localizados aqui em São Paulo, na Avenida 9 de Julho. Tá? O nosso telefone é o 11-3231-0475. Nós temos também o WhatsApp, que é o 11-94889-4599. E a nossa homepage, que é o www.ciatecab.com.br. Então, se você também quiser, pode entrar em contato conosco e você quer fazer um intercâmbio, aprender uma língua e tudo mais, e os outros cursos que o Homero elencou aqui, entre em contato conosco, nós também colocaremos você em contato com a Câmara. Brigadaço pela sua presença aqui, Homero. Nós vamos voltar várias vezes conversar, porque nós estamos com essa parceria, tem muita coisa a ser dita. Então, agradecer imensamente a sua presença aqui conosco. Sim, eu que agradeço essa oportunidade, tá, de trazer para a sociedade essa possibilidade que ela tem, tá, que antes era restrita a um determinado grupo social e que hoje não é mais. Tá? A visão da Câmara é essa. Você quer, você pode. É isso aí. Vamos vivenciar o mundo. Quero agradecer a vocês que estiveram conosco nessa meia hora. Lembrando sempre que domingo, 9h30, reapresentação. Perdeu hoje, assista domingo. Obrigado a todos vocês aí. Estejam conosco na próxima terça. Tem mais um assunto muito interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem na paz. Obrigado. Valeu.